Eu acho que está muito claro, em termos gerais, que a gente precisa ter um equilíbrio das contas públicas para que o dólar fique mais baixo, a inflação caia, o Brasil seja visto com mais segurança, tem investimento e tal. A reforma tributária é considerada fundamental para dar um salto também de produtividade, né, no Brasil. O Bernard Api, secretário especial da reforma, diz que pelo menos 10% o PIB cresce nos cálculos mais modestos com a reforma tributária em 15 anos. Agora, o que eu acho que é o ponto-chave, Megali, foi o que você tocou. O nosso ouvinte quer saber o seguinte: por que eu, pessoa física, que compro num site chinês, por exemplo, tá? Ou eu, empresário, que tenho um subsídio, eu tenho que pagar a conta? Por que o governo também não tem que fazer uma cota de sacrifício, ao invés de repassar simplesmente aumento de tributos para poder equilibrar as contas do país? Eu acho que isso precisa ficar claro, e eu queria ouvir o Felipe, o secretário, em relação a essa questão do gasto. Porque as pessoas pensam assim, bom, mas se eu vou pagar mais, o outro vai pagar mais, para o governo poder, obviamente, gastar mais com o social, que é muito importante, mas ele também não pode cortar em nenhum lugar para que não se aumente imposto nessa discussão de só se falar em aumento de receita. Cadê o corte de despesa nessa discussão, Cadê o secretário? corte antes da minha brusinha da Shopee? É isso, da Shein? É isso que você quer saber, né, Juliana? Sim, eu não. Eu não. Mas acho que é por aí mesmo, né? Um pouco do raciocínio É que eu acho que é uma discussão, secretário, comum, que as pessoas realmente perguntam, né? Por que a gente está falando só em aumento de impostos e não de corte de gastos, quando a gente sabe que tem muito lugar para se cortar também, obviamente, né? É verdade, é verdade. Por exemplo, aqui eu vou retomar aqui um tema. Quando a gente fala em corte de gastos, nós temos que olhar os gastos como um todo. Esse conjunto de regimes especiais, subsídios, onerações, o próprio Felipe falou, são comumente chamados de gastos tributários. Também é uma forma de gasto, quer dizer, na verdade, o governo abrindo mão de receita, mas isso pode ser tratado como um gasto público, por isso que eles precisam ser avaliados. Mesmo os programas sociais, eles precisam ser avaliados, né? Por isso que nós estamos fortalecendo muito, em particular o Ministério do Planejamento, mas nós aqui da Secretaria de Política Econômica participamos desse processo, temos pessoas trabalhando nisso, o SEMAP, que o Felipe aí já citou, e colocar como uma cultura no Brasil, não é só um conselho, uma instituição, é uma cultura no Estado brasileiro de avaliar as políticas públicas, o seu resultado, e eventualmente fazer ajustes, seja para mudar a política pública, seja para construir uma nova política pública, seja simplesmente para falar, não, isso aqui não funciona, não deve ser continuado. Então, eu acho que a questão do gasto público é menos em relação à sua quantidade e mais em relação à sua qualidade. Quer dizer, nós tentamos nos últimos anos, o Felipe aqui deu exemplos, congelamos concursos, congelamos salário mínimo, acabamos com Minha Casa Minha Vida, para baixa renda, acabou com vários programas de saúde. Quer dizer, foram cortados vários programas que eram muito positivos, né? E, em substituição, se criaram programas, às vezes, mal desenhados. Vou dar um exemplo aqui. O Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família no governo anterior. Era um programa com graves problemas de desenho, de focalização, de eficiência, de direcionamento de recursos. Por isso que nós estamos criando um novo Bolsa Família, que tem um desenho muito mais bem feito, vai atingir mais as pessoas, até com um volume de recursos igual ou até um pouco inferior, você consegue chegar a mais pessoas e atingir mais os seus objetivos. Então, é muito importante a gente sair de uma discussão meramente numérica, de falar, olha, gasta mais ou gasta menos, mas é gasta bem ou gasta mal. Quando o gasto ele promove aquilo que ele se propõe, ele deve ser incentivado, ele deve ser fortalecido. E quando o gasto, seja ele um gasto direto ou um gasto tributário, ele não promove aquilo que ele se propõe, ele deve ser revisto, né? Eu acho que o fato de nós termos mais de 4% do PIB de gastos tributários me dá uma leve impressão que esses gastos eles não produzem exatamente os efeitos que eles deveriam estar produzindo. Claro, existem gastos de melhor qualidade,
que distribuem renda, e existem gastos como uma série de gastos tributários ou o próprio gasto com juros, que também é um gasto bastante relevante do Estado brasileiro, que a gente tem que procurar sempre caminhos para reduzi-lo. E aí a redução tanto dos gastos tributários quanto dos gastos com juros vai depender de uma gestão bem feita da política fiscal.